Olá, alunos do segundo ano. É, Vamos para mais uma aula de filosofia, né? Hoje nós vamos trabalhar um dos filósofos mais importantes da história da filosofia e principalmente da filosofia moderna, que é Immanuel Kant, tá? Kant, ele vem naquela discussão que nós estamos fazendo aqui agora no segundo ano, que é exatamente estudando a filosofia moderna, aquela filosofia que há uma mudança de comportamento da humanidade, até porque é um período aí, nesses séculos aí, do século XVI até o século XX, são séculos de muitas mudanças, tá? Da forma de pensar do Ocidente, né? Até faz um parênteses aqui, quando a gente fala assim, que o mundo pensava diferente. Olha, gente, ó, quando a gente fala assim, uma maneira ou um hábito de linguagem que a gente tem de querer reduzir o mundo apenas ao Ocidente, esquecendo, tá, do Ocidente, do Oriente, né, da parte oriental do planeta. Tá? Então, na parte ocidental, tá, que são aqueles que a Europa e seus herdeiros, né, da sua cultura, eles nesse século acontecem muitas mudanças. Nós temos aí, só nesse século, como a gente já falou, só recapitulando, nós temos movimentos como Renascimento, Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, a descoberta do Novo Mundo, né? Ou seja, a colonização do Novo Mundo. Então, abre um leque muito grande para as pessoas e, junto com todas as aberturas, junto com todos esses fatos históricos que aconteceram, a forma de pensar do ser humano também vai mudando. Principalmente, quais foram os movimentos que mais ajudaram essa mudança no pensamento que é o que nos interessa aqui? Renascimento, Iluminismo e Revolução Francesa. Foram esses três que vão realmente mudar, dar uma transformação da forma de pensar da humanidade. É aquela velha história que a gente está cansado de falar, mas que é para ficar bem na cabecinha de vocês, é aquela questão de você deixar o teocentrismo, tá? Deus no centro de tudo, e passar para o antropocentrismo. Junto de toda essa conjuntura histórica, nós temos vários pensadores que nós estamos estudando. Nós já estudamos Descartes, nós estudamos Bacon, nós estudamos Locke, nós estudamos Hume. E esses camaradas, eles têm uma influência muito grande da forma que nós pensamos hoje. Não é algo que está lá na história, ficou lá atrás, não. São pensadores que faz com que hoje a gente tenha a sociedade que a gente vive, com toda a sua evolução, com toda a sua forma de pensar. E dentro de todo esse contexto, existe o filósofo chamado Kant, tá? E Kant, ele vai desenvolver a chamada filosofia do criticismo. O que é essa filosofia do criticismo? Kant, ele vai fazer a principal obra dele, é a chamada Crítica da Razão Pura, tá? Ou seja, que a razão, que o pensamento humano, e aqui Kant, ele pega quando ele pega o pensamento humano, ele vai trabalhar com as duas correntes filosóficas que nós estamos estudando, que é exatamente empirismo e racionalismo. O empirismo, ele vai defender que o conhecimento ele só vai acontecer, como nós vimos na questão de Locke e de Bacon e de Hume, que o empirismo, ele só vai, o conhecimento só vai acontecer com as experiências com o objeto, então é o objeto que possibilita a gente conhecer, enquanto que Descartes, né, que é o principal representante do racionalismo, vai dizer, não, todo conhecimento só vai partir quando nós estivermos utilizando a razão. Sujeito, essa briga que acontecia, quando a gente fala briga, esse embate, esse debate, para saber como o ser humano conhecia, se era o objeto que possibilitava, se era a razão que possibilitava o conhecimento, Kant vai fazer uma dura crítica.
Daí é que nós chamamos a filosofia de Kant de criticismo. Ele critica Descartes, ele critica Locke, ele critica Bacon, ele critica Hume. Tá? Então o que Kant vai dizer? Kant vai, como vai dizer, Kant vai colocar a razão nos bancos do réu. Ele vai julgar a razão. E ele vai dizer o seguinte, na sua forma, no seu desenvolvimento da sua filosofia. Ele vai falar que o que acontece? Que tanto que como é que vai surgir o conhecimento? Vamos pegar aqui. Vamos imaginar. Aqui está o objeto e aqui está o sujeito. E é exatamente o encontro do objeto com o sujeito que Kant vai dizer que ocorre o conhecimento. Em outras palavras, ele diz, nem o empirismo está correto e nem o racionalismo está correto. É na relação entre sujeito e objeto que vai fazer com que ocorra o conhecimento. O que ele vai chamar de transcendência, tá? Que é algo que transcende, algo que vem de fora, tá? O conhecimento ele não está no ser humano, ele não está no homem nem no objeto, mas ele está exatamente no encontro do sujeito e do objeto, tá? E com isso faz com que aconteça o conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que nem o sujeito sem o objeto não conhece e nem o objeto sem o sujeito é conhecido. Para que haja conhecimento, segundo Kant, é necessário, tá? É necessário que haja o encontro dos dois, tá? E que isso vai surgir que ele chama de sensibilidade. A sensibilidade, que não é a razão, entendeu? Não é a razão, é a sensibilidade desta relação sujeito-objeto, tá? Que faz com que o ser humano possa conhecer, possa produzir conhecimento, tá? Então não é nem para ele nem os empiristas e nem os racionalistas estavam corretos, tá? Como é que ficou conhecida a filosofia de Kant? Ficou conhecida como a filosofia do criticismo. Ou seja, por quê? Porque ele vai fazer duras críticas à forma que o ser humano estava, que a filosofia estava fazendo a discussão, fazendo o debate a respeito do conhecimento, tá? Aqui a filosofia kantiana, ela vai fechar esse período, essa discussão, tá? Ela vai fechar essa discussão de sujeito e objeto. Quem é importante no conhecimento? Se é o sujeito e o objeto. Entre empiristas e racionalistas. Kant vai chegar a dizer, nenhum, nem outro. O que vai fazer produzir o conhecimento é o encontro desses dois elementos, desses dois atores, tá? Nenhum é espectador. Os dois atores, ou seja, sujeito e conhecimento, é o seu encontro que faz com que surja, que aconteça, que se produza o conhecimento. Tá ok, pessoal? Então nós temos aí, vocês vão dar uma lida aí, na página 130 e na página 131, que é a respeito dessa aula que nós estamos falando. Ou seja, como vocês já estão no segundo ano, e já não são mais criancinhas, então o que acontece aqui? Ó? Nós não iremos passar atividade nessa aula. Qual é a atividade? A leitura, tá? A leitura. É importante, olha, aqui eu chamo a atenção para vocês, é importante, tanto intelectualmente para vocês, como para provas futuras, como o próprio Enem, vocês terem noção, algum tipo de conhecimento que era produzido por esses filósofos, por esses pensadores, tá? Então é bom vocês estão lendo, porque vai ajudando vocês. Olha, qualquer dúvida a respeito de atividade, a respeito de alguma dúvida sobre o assunto, vocês mandem pergunta no nosso privado,
tá? No privado, vocês têm lá no grupo meu telefone, e vocês mandam lá no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas. Tá ok? Dúvida ou qualquer outra coisa que vocês estejam precisando da gente. Tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.